Pode pedir para Deus te encher, Ele fazer transbordar sobre a tua vida, derramar um pouquinho mais do seu poder, da tua unção. Vai pedindo a Ele: Deus, enche, 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 enche. Havia um dia em que todos estavam reunidos numa casa, até que um vento veio em mente, e a Bíblia diz que ele assoprou e encheu toda a casa, e foram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma delas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Seja cheio, cheio, cheio. Lama serena, lamarama, lama, mahala. Isso, não fica de fora não, vai dando liberdade a Ele. Enche Espírito, vai transbordando agora, Senhor. Vai derramando da tua graça, da tua glória. Vai fazendo um povo que transborde do teu poder, Senhor. Salamaramalamamahala. Riadoriada alabababa cherererererererere xerena lama teremala riana lama mahala. Pede a Ele, pede, Espírito, enche, enche, enche. Senhor Deus, que o Senhor possa me encher em todo o tempo, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Bom dia a todos, amém? Podem se sentar. Para quem ainda não tinha visto, um feliz ano novo para você, né? Amém? Que seja um ano de 2025 de muitas bênçãos e vitórias para cada um de nós, amém? Para quem está em casa também, né? Um feliz ano novo, um feliz 2025. Bom, vamos entrar na palavra de Jesus, irmãos? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Depois, William, eu vou pedir para você colocar a NAA para mim. Você tem ela aí? Se tiver, depois só, para mostrar uma coisinha. Nessa mesma passagem, tá bom? A NAA, tá? O que é essa NAA, pastor? Nova Almeida atualizada, tá bom? Pronto. Enquanto vocês vão achando, deixa eu ir conversando um pouquinho sobre a própria palavra, né? Moisés, nós conhecemos ali a história de Moisés e não houve um profeta como Moisés, não é verdade? O Moisés, ele foi usado por Deus, igreja, para tirar o povo lá do Egito. O povo estava escravizado há um tanto tempo lá, como escravos. E Deus escolheu Moisés, e Moisés veio de um plano de Deus já antigo. Ele nasceu para fazer isso aí. Deus já colocou ele para ser criado como filho da filha de Faraó. Amém? Foi o libertador de Israel. E apesar de Moisés ter sido esse libertador de Israel, não sei na opinião de vocês, na minha, Moisés tinha que ter entrado na terra prometida. Vocês não acham? Deveria, não deveria? Moisés foi usado por Deus, foi lá, trouxe as pragas sobre o Egito. O Moisés foi usado por Deus para levar aquele povo ao deserto, teve a comunhão, escreveu os 10 mandamentos. Deus escreveu nas tábuas que ele preparou. E de repente Deus fala para Moisés assim: Moisés, sobe no monte, olha para aquele lado. Ele olhou, tinha uma terra muito bonita assim, olhando. Deus falou: agora você pode morrer, essa era a terra que você ia entrar. E o Moisés não entrou. Pastor, Moisés pecou? Você não vai ver Moisés se prostituir, adulterar, roubando. Você não vai ver Moisés fazendo fofoca da vida de ninguém. Mas o Moisés não entrou na terra prometida. E aí você começa a pensar: mas por que ele não entrou na terra prometida? Agora faz um paralelo com as nossas vidas. Nós também queremos entrar na terra prometida, sim ou não? Você quer entrar no descanso de Deus, como até o próprio
Moisés queria, todos queriam. Claro, ali era uma terra física, hoje para nós é a Nova Jerusalém, que é já a cidade glorificada do Senhor. Amém? Nós queremos entrar lá, mas não só lá. Você quer também viver promessas de Deus. Quer ou não quer? Tem coisas que você lê na Bíblia e você fala, eu quero isso para a minha vida, eu quero que isso aconteça. Você pega uma pessoa que ela se casa, ela quer um casamento abençoado. Você pega uma pessoa que ela batalha no lado financeiro, ela quer ter o retorno disso. Não quer? É verdade ou não é? O reconhecimento. E é justo isso, e tem que ter, porque o semeado tem que ser colhido. A semente foi feita para isso, ser plantado e ser colhido depois. Só que existe coisas nas nossas vidas que não vai nos deixar entrar, vai fazer a gente ficar de fora das coisas de Deus. As coisas de Deus vai estar ali, era para você estar nela, e alguma coisa vai tirar, e às vezes por bobeira, coisas pequenas, coisas simples, como aconteceu com Moisés. E quando eu olho para Moisés, eu fico pensando, por que Moisés não entrou naquela terra, né? Por que Deus não abriu uma exceção? Deus, ele não abre exceção. Amém? Ele vai fazer exatamente o que ele prometeu. E o erro de Moisés, eu vou começar primeiro lá no capítulo 20, versículos 7, 8 e 9. Depois eu retorno um pouquinho. E esses erros de Moisés podem nos ajudar a não cometer as mesmas falhas. Amém? Diz assim, ó, o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta o quê? A congregação, tu e o Arão, teu irmão, e falai a quem? A rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, e assim lhes tirarás a água e darás a beber a congregação e os animais. 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura teremos água desta rocha para vós? 11. E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha, quanto? 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Até aqui você vê, Deus fala para Moisés, Moisés, você vai pegar então o cajado que você usou lá no início, que era do teu irmão, e você vai pegar essa vara e vai parar diante da congregação, que vai estar perante aquela rocha, e vocês vão falar a rocha. E aí Deus manda ele falar com a rocha. Só que o Moisés, não sei o que houve, ele chega lá e já aproveita e alfineta o povo, né? E já chega com seus bandos de rebeldes. Será que essa rocha vai dar água para vocês? E ele vai dar 2 cajadadas naquela pedra. Missionário costuma explicar que aquela pedra era o próprio Senhor Jesus que estava lá, por isso que você tinha que falar. E ele cita que Jesus ele foi ferido uma vez no Calvário. Não foi só uma vez, ele levou tanto chicotada, mas foi um propósito que ele foi ferido. Jesus não deveria ser ferido 2 vezes, lá atrás e de novo. Jesus iria ser ferido uma única vez, ele costuma dizer isso. Mas onde que eu quero chegar? O Moisés dá 2 cajadadas naquela rocha, e a rocha realmente se cumpre como Deus falou, e sai água daquela rocha. Eles bebem a água, tudo, sacia a sede. E aí quando eles terminam, olha lá na sequência que Deus diz para ele. Ó. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não metereis quem? Esta congregação na terra que lhe tenho dado. E o Moisés estava junto na hora que Deus falou que aqueles que estavam naquela hora, eles não iriam entrar na terra prometida que Deus tinha dado para eles. E aí você fala, puxa vida, pastor, e o Moisés não entrou. O Moisés realmente não entrou. Entrou o Josué e o Caleb. Mas o Moisés, Deus manda ele subir e morrer naquele monte. Agora, pastor, por que o Moisés não entrou? Deus falou para ele, você não creu para me santificar, ou seja, você não teve o temor suficiente para entender quem era Deus
e cumprir a palavra de Deus. Mas pastor, Moisés fez o que Deus mandou, não fez não. A palavra dizia para ele assim, fala a rocha. O que ele fez? Bateu na rocha. Ele feriu, ele deu uma pancada sobre a rocha. É muito diferente. Só que Deus ele é detalhista. Deus ele é detalhista com as coisas dele. Quando Deus te fala algo, você deve fazer exatamente aquilo que Deus manda. Eu me lembro da passagem onde Deus mandou o Noé fazer a arca. Deus falou até as medidas que teria a arca, as portas. Ele diz, eu vou fechar aquelas portas. O anjo vai lá e vai fechar. Quando o arraial foi construído lá o santuário no meio do arraial, Deus falou até como seria os pingentes que segura a cortina, como que tinha que ser a cor da cortina, aqueles detalhezinhos que havia na cortina. Deus ele fez questão de dizer até a medida que seria cada bordado que estaria naquela cortina. Então Deus ele é um Deus detalhista. E por causa dessa falha, eles não entraram. Só que deixa o marcador aqui, vamos lá em Hebreus 10, 36 e 37. E para você ver que às vezes são erros muito simples que não deveriam ser cometidos. E aí eu vou perguntar, você vai falar para mim, pastor, mas então por que o Moisés agiu daquele jeito? Qual foi a razão de Moisés agir? Já vou te explicar isso também. Hebreus 10, 36. Amém? Hebreus 10, 36. Está lá no finalzinho da Bíblia, tá, irmãos? Isso que você vai ler parece até que foi escrito por Moisés mesmo, né? Se você ler comigo ali, você vai perceber isso. Posso ler? Porque necessitais de quê? Paciência, né? Para que depois de haver feito o quê? Possais alcançar a promessa. Você viu? Deus fala para ele assim, precisa primeiro paciência, né? A perseverança, a tranquilidade, para depois de fazer o que Deus mandou, você vai ter a promessa. Ou seja, ele tinha que fazer o que Deus mandou e a água sairia. E depois ele entraria também na promessa. Pastor, mas então Moisés não cumpriu isso daqui, ele não praticou isso daí? Às vezes nós não praticamos, às vezes a gente faz algo parecido. Nós fazemos semelhante. Eu vou pegar os exemplos. Às vezes Deus fala para você orar, só que você não ora. Pastor, eu vou cantar louvores só. Mas às vezes você precisa de orar. Eu me lembro uma vez, o irmão falou para mim assim, falou, pastor, eu gosto de ouvir louvor, eu ouço louvor o dia todo, mas orar me dói o maxilar, me dói a orelha. Ele disse que ele começava a orar e começava a doer. Eu não sei qual é o demônio que atingia ele, mas ele disse que algumas coisas assim começavam a incomodar ele. Você doeu o maxilar de orar? Não faz sentido, mas doía. Só que automaticamente você já deveria perceber que aquilo ali tem um dedo de quem? De Satanás, que ele não quer que você ore. E tem gente que ela não percebe. Você vai começar a orar, vai começar a ter, você vai começar a bocejar, vai começar a dar sono. Alguma coisa quer te impedir de você alcançar algo de Deus. Deveríamos ser persistentes daquilo ali. Só que aí nós não fazemos. E eu me lembro uma vez, eu ouvi não sei se foi um vídeo desses aí, a menina contava que o pai dela dizia sempre uma coisa para ela que ficou marcada. Ela falava que o pai dela dizia que a porta do inferno, uma das portas mais usadas pelo Satanás, é a porta chamada nada a ver. E isso acontece muito, pode observar. E aí você fala assim, ó, se você não fizer o que Deus mandou, isso não vai acontecer na tua vida. A pessoa fala assim, nada a ver, mãe. Né? Nada a ver, pai. Não é assim que dizem? Você fala assim, ó, você precisaria ler a Bíblia um pouco mais. Nada a ver. Você tinha que ir na igreja. Nada a ver, né? Não precisa. E a gente vai usando essa desculpa que não tem nada a ver, porque parece realmente que não tem nada a ver. Mas vamos pensar com os olhos do inferno. Está amarrado, pastor. É verdade, você não é o inferno, você não é o demônio, nem nada. Mas imagina, se você estivesse no lugar do Satanás, tivesse que levar um monte de gente para o inferno com ele. Você ia chegar para o povo e dizer assim, nós vamos todos caminhar em direção ao inferno?
Não, né? Não ia funcionar, concorda comigo? Você ia falar, o diabo ia dizer assim, vai você, não quero não, né? As pessoas iam dizer para o diabo isso. Só que o diabo, ele é inteligente, ele é esperto, ele está há muito tempo nesse mundo aí. O diabo conhece cada um de nós. Ô pastor, eu sou uma pessoa inteligente, o diabo é mais inteligente que nós. Ele já conhece os pecados, eles são os mesmos. Pode observar, os erros da humanidade são os mesmos, só muda os personagens do momento. Os erros que aconteceu com Adão e Eva está acontecendo até hoje, não alterou, é as mesmas falhas. E o diabo, ele precisa de coisas que vai te atrair. E como é que ele te atrai? Eu falo sempre desse negócio, teve aquela Black Friday, não teve? Vai dizer que você nunca procurou ver lá o que tinha de promoção. Você procura ver, não procura? Nós vamos lá ver, porque fala, puxa, o que será que está barato realmente? E aí você sai às vezes, você fala assim, eu vou lá no açougue comprar lá meio quilo de carne moída. E você sai para lá, mas você passa ali, tem uma plaquinha, promoção. Aí você entra naquela lojinha para ver a promoção. Quando você vê, você sai com 2 sacolas, não é? E alguém chega em casa e fala assim, você não comprou a carne? Você fala, não, amanhã eu vou lá. Você até deixou o que você ia fazer, ficou no meio do caminho por causa daquele negócio chamado promoção, oferta, o dizer, aquilo atrai as pessoas. Nós somos atraídos por essas coisas. E as coisas desse mundo, ele tem um propósito também, te tirar do foco que você tem. E quando nós perdemos realmente esse foco, nós começamos a dizer, não tem nada a ver isso aí não, não tem nada a ver a mentira, não tem nada a ver a fofoca, não tem nada a ver o orar, o buscar, ir na igreja, não tem nada a ver, pastor, eu não estou fazendo nada de errado, eu fui lá, mas não tinha nada de errado naquela rodinha lá não, ele estava só falando de coisa. E a gente vai dizendo que não tem nada a ver. E muita gente vai chegar talvez no inferno dizendo que não tinha nada a ver. O Moisés, ele pensou também, eu acredito que ele pensou que não tinha nada a ver. Deus falou, vai lá e fala com a rocha, ele dá 2 cajadadas e não tinha nada a ver. Só que Deus falou para ele, você não me santificou. Santificar é o quê? Fazer exatamente e não profanar. Quando fala profanar, irmãos, é tornar carnal aquilo que é santo. É você pegar uma coisa pura e misturar com uma coisa não pura. Isso é profanar alguma coisa. Amém? E aí a gente vai dizendo isso não tem nada a ver. Agora, sabe por que o Moisés, ele pecou? Volta lá em Números novamente, só que eu vou lá no versículo 2, tá bom? 20, versículo 2. Olha que interessante o que a Bíblia diz aí. O Moisés, ele ficou nervoso. Moisés ficou nervoso. Sabe quem que deixou ele nervoso? Adivinha? Às vezes você está em casa, o marido te deixa nervoso. Não deixa? Você fala, pastor, ninguém me tira a paz igual esse cidadão, né? E às vezes ele provoca de uma forma, você perde a vontade. Eu me lembro um dia eu fui buscar alguém, pedir, pastor, eu não consigo ir para a igreja. Eu peguei o carro e fui lá na casa da mulher buscar. E o marido dela não gostava da igreja nossa. Ele não gostava da nossa igreja. E quando chegou lá, eu fui esperando eles lá, ela fez um cafezinho rapidinho, tomando. Aí o marido dela chegou assim, posso ir, pastor? Eu falei, pode sim, fiquei até feliz na hora. Falei, vamos, né? Ia trazer ele e ela. E ela sempre reclamou que ele nunca gostou muito de igreja. Aquele dia, não sei se ele decidiu na hora de... Sabe o que ela virou para ele? Você vai fazer o que na igreja? Você fala mal o tempo todo da igreja, fica perturbando o tempo todo? Aí ele virou e falou, pastor, não vou mais não. Desistiu. Foi sábio ou não? Quase que eu falei para ela, não vou te levar também não, fica você aí também. Não, a vontade que deu na hora foi essa, falei, não vou levar mais ninguém, né, irmão? Deixa tudo aí então. Porque você está orando para dar certo. Às vezes a gente perde o controle. Aí você fala assim, eu falei só uma palavrinha para ele, pastor. Sempre a gente fala isso, né? Eu só falei que ele fala mal o tempo todo. Tem que ter sabedoria de vez em quando. Não era o momento para falar nada. Podia ter deixado, então ele vai para a igreja. Na volta, o dia que ele falasse, você fica falando mal da igreja aí, não adianta aí. Apesar que eu acho que não tinha que falar isso nunca. Mas você vê uma atitude que a pessoa tem, às vezes ela joga fora talvez a maior oportunidade da vida dela. O sonho era levar para a igreja o marido. Quando o cidadão fala, eu vou, a pessoa
perde ali o controle. Diz assim ali no 22, ó, não havia água para a congregação. Então a congregação contra Moisés e contra Arão murmuraram. E o povo contendeu com quem? Com Moisés e falaram dizendo, antes nós tivéssemos morrido quando morreram os nossos irmãos perante o Deus, o Senhor. E por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos ali, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer esse lugar mau? Lugar de semente, que não tem semente, não tem figos, não tem vides, nem romãs, nem água para beber. 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Pode parar aí. Aí no 7, Deus fala aquilo para ele, vai lá que eu vou dar água. Deus fala na boa, não foi? Mas Moisés ficou irado com aquilo ali, o povo dizendo para ele, não tem romã nesse lugar, não tem figo. Vocês gostam de figo? Eu não gosto desse negócio, não. Um dia eu comi figo, falei, caramba, uma porcaria dessa, o povo reclamando que saiu da escravidão por causa de figo. Não, é verdade, negócio ruim, fica bonzinho quando se mistura com algumas coisas. Mas falar que alguém tem desejo de comer figo, está com algum problema, não é possível que... Não é? Não faz sentido. Só que eles provocaram tanto Moisés, provocaram tanto, que Moisés fez aquilo ali. Chega lá, ele dá aquela cajadada e fala, seus rebeldes. Jogou fora a bênção por causa de uma provocação. E aí que você tem que estar muito atento na tua vida, igreja, porque às vezes o diabo vai usar alguém para te provocar, para tirar você do sério, às vezes é a esposa, não é? Tem marido que é assim, o cara acabou de chegar, ele já fala, se é horário de chegar? O cidadão já está chegando, já cansado, né, irmão? E já começa aquela provocação. E mulher tem uma sutileza para essas coisas, é verdade, não é? Parece que ela tem aquele fiozinho que ela puxa assim do nada, né, irmão? E aquilo acaba, né? Destrói você. Consegue, ela é cirúrgica às vezes naquilo. Às vezes é o marido, né? A mesma coisa, coisinhas que você não precisa. E traz aquilo tudo. E quando você vê, você está irado. Você não consegue orar direito, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue buscar, porque você perdeu a tua paciência. Tem gente que não é a paciência que perde, o Moisés perdeu. Só que sabe o que é o mais irônico dessa situação? Volta no capítulo 12, ô William, por favor. Capítulo 12, meus irmãos, o versículo também primeiro em diante. Eu vou ler o principal, é o 3, tá? Olha que situação mais controversa desse mundo que você vai ver. Moisés, ele ficou irado, não foi? Ficou claro aquilo ali, né? Estava revoltado. Mas vocês sabiam que Moisés era o homem mais manso, a Bíblia falou, que existia na face da terra? O homem mais manso que tinha na face da terra perdeu a salvação por causa de ficar nervoso. Olha só. Vai direto no 3 ali, pode ser o terceiro mesmo, versículo. Ó. Posso ler com vocês? Capítulo 12 de Números, versículo 3. E era o varão Moisés muito mais do que todos os... Irmão, Moisés tinha, vamos colocar paciência, eu não gosto de usar essa palavra, mas era o homem mais paciente que havia na face da terra, a Bíblia está dizendo. Era o homem mais tranquilo, mais calmo que havia na face da terra. Paciência é o que ele mais tinha. Domínio, a Bíblia está dizendo aqui, ó, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Não tinha ninguém tão calmo quanto Moisés. Mas um grupo de pessoas ali tiraram a capacidade dele de entender e ele usar algo que ele tem. Algo que ele tem. Aí alguém fala para você assim, eu sou de Jesus. Você pode ter Jesus, mas a questão é, você está usando Jesus na tua vida? Quando falo usar fica feio, mas estou tentando dizer para você o seguinte, você está fazendo prova de Jesus na tua vida? Tem gente que é dizimista. Deus falou, faz prova de mim. Não faz. Nunca orou e falou, Deus, eu estou dizimando aqui, mas eu percebo que ainda não é como tinha que ser. Ele mandou você fazer a prova dele. Você tem a fidelidade, você tem a prática da palavra.
mas talvez nunca fez prova de Deus. Deus mandou fazer porque é para fazer. Ah, mas eu vou falar para Deus porque eu dei um dízimo, uma oferta. Ué, irmão, se alguém vai lá e planta na terra e não quer colher, se eu ofertei, eu quero colher da oferta que eu fiz. Ué. Sim ou não? Não é semente? Semente tem que ser colhida. Ah, mas eu faço de coração. É quem planta, não planta com o coração também? Você tem que plantar com o coração e tem que colher com o coração. É bíblico, isso daí é justo. E se você não colhe, o diabo colhe no teu lugar. Então você tem que colher. Só que às vezes não fazemos uso. Tem gente que tem santidade. Ele é uma pessoa santa realmente, mas ela não coloca aquela santidade. Quando eu falo da santidade, o temor às coisas de Deus. Não coloca por prática. Tem gente que ela tem o domínio próprio, mas ela não usa o domínio próprio. Ela fala, não tem nada a ver isso não, pastor. Essas coisas não precisam. Mas ela é uma pessoa que tem controle. Por exemplo, o José, ele tinha santidade, quando foi necessário, ele usou a santidade que havia sobre ele. Ele fugiu, não é? Ele colocou por uso aquilo que ele tinha. O Moisés, um homem sábio, usado por Deus, na hora que ele tinha que ter usado o domínio próprio dele, a mansidão que havia sobre ele, ele não usou. E às vezes nós não fazemos isso. Você tem realmente comunhão com Deus, você tem ali fé, mas não, às vezes não faz uso da fé. E o que você mais tem, às vezes, você está deixando ali, não está colocando por prática. A congregação provocou esse homem, que era o mais manso da face da terra, e aquela provocação deles ali, reclamando para eles que ele levou para uma terra para eles morrerem. Às vezes as pessoas vão fazer isso com você dentro de casa, irmão. Às vezes as pessoas vão te provocar, não é que querem teu mal, não. Às vezes elas não estão bem com elas mesmas. Tem gente que gosta de brigar, você sabia disso? Tem casal que se não tiver uma vez por semana ele caçar uma briguinha, ele não fica em paz, ele não dorme. É verdade, ele não vai dormir, você vai lá, ele vai ter que brigar. Tem uns até que tem que já falar assim, vamos brigar logo, né? Pelo menos já termina logo também, é ou não é? E já resolve a coisa. Não, tem gente que se ela não brigar, ela não pega no sono. Parece que é um ciclo vicioso na vida dela. Só que aí a pessoa tinha que ser sábia. Espera um pouquinho, isso aí o diabo vai usar para tirar a minha paz. Antecipa, seja sábio. Ele não. Ele vai na presença de Deus irado e dá aquela cajadada na rocha. Deus deixou. Deus fez me lembrar da minha mãe naquela passagem. Minha mãe, eu me lembro um dia, ela me prometeu que ia bater, passou, sabe, sorriu, cheguei em casa, jantou, terceiro dia já isso. Aí já falei, vou dormir, já tinha passado, nem lembrava mais, ela falou assim, agora eu vou corrigir você. Caramba, irmão, 3 dias depois, não é verdade? Eu já nem me lembraria mais, mas ela não, foi lá, tirou uma correia da máquina, dobrou o negócio na mão, ela gostava de dobrar, então uma valia por 3, né, irmão? Cada correada daquela, né? Cada dobra, não é uma só, você já tomava 3 correadas junto, não é assim? Está dobrado, né? Então tem sempre uma que vem de brinde para você. Nossa, eu falava, como é que pode, né? Ter uma determinação daquela. Deus ajuda do mesmo jeito, Deus esperou ali, né? Todo mundo bebeu, matou a sedezinha dele, falou assim, ninguém vai entrar na terra prometida. Agora, quantos de nós não estamos ficando de fora, irmão, da prosperidade, está ficando fora da bênção familiar, você está ficando fora de coisas que é para acontecer na tua vida, Deus quer trazer o extraordinário sobre você, Deus quer fazer algo de especial acontecer na tua vida, você é a divulgação do Evangelho, você é a carta viva de Deus, onde você está, se Deus puder honrar você lá, as pessoas vão conhecer o Deus que você tem, Ele quer fazer isso. Só que às vezes a gente faz o que Moisés fez. Ah, pastor, mas foi 5 minutos. Ou então não tem nada a ver não, isso aí foi ali na hora, o calor da situação. Foi um calor de situação que roubou a promessa de Deus da vida desse homem. Está entendendo? Mas por quê? A carne dele falou mais alto. E às vezes o que nos impede é isso, a carne fala mais alto. Mateus 26, vamos lá, versículo, Mateus 26. Mateus capítulo 26, o versículo que eu vou ler com vocês é o 40, tá bom? Mateus 26, 40. O pedido de Deus para nós sempre vai ser simples, muito simples, vai ser bem prático.
Só que Deus, Ele espera que nós façamos exatamente aquilo que Ele pediu. Se Ele fala para você perdoar, ah, pastor, mas não tem nada. Não, perdoa. Vai lá e perdoa. Ai, mas pastor, isso daí não é bem assim. Claro que é. Às vezes tem um que já sai falando, né? Aquilo que o pastor falou não tem nada a ver, não. Então tá. Moisés falou, vou dar 2 cajadadas mesmo, né? O povo já vai ver que eu estou com raiva hoje. Não é isso? E Deus fala, morre aí no monte agora. Eu olho para essa passagem e eu falo, Moisés precisava de ter entrado. Ele começou lá. Só que perdeu. E nós perdemos tantas coisas que nós falamos, mas por que Deus não honra? Por isso, pequenos detalhezinhos da Bíblia que nós deixamos a nossa carne interferir. E voltando para os seus discípulos, Jesus achou eles o quê? Adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste o quê? Vigiar comigo? Se Jesus voltou e viu eles dormindo ali, Jesus já tinha pedido para eles orarem e vigiarem, porque ele ia um pouquinho mais à frente orar. Os discípulos estavam ali com 2 propósitos. Eram para eles orarem, só que era para eles cuidarem, para que quando o inimigo chegasse, ele chega logo depois disso, não é? Não fosse surpreendido a Cristo. E aí Jesus, voltando, encontrou eles dormindo, né? Olha lá, ó. 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí ele fala, ó, na verdade o espírito está pronto. Você tem tudo que você precisa no teu espírito. Mas ele diz o quê? Moisés era santo? Era de Deus? Era. Moisés era calmo? O mais calmo que havia na terra do Egito. Só que a Bíblia diz, a carne é fraca. A tua carne pode te atrapalhar. E olha lá de novo, ó, 42. E indo 2ª vez orou, dizendo, meu pai, se este cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça essa sua vontade. 43. E voltando, achou o quê? Porque seus olhos estavam... Você vê que a carne nossa está sempre nos atrapalhando? Deus pede uma coisa, a gente está sempre... Mas Jesus deixou claro para eles, o Espírito está pronto. Vocês sabem a importância de buscar Deus. Só que às vezes a tua carne vai trair você. Do Moisés foi a ira. De algumas pessoas é a santidade. De algumas pessoas a falta de perdoar. De algumas pessoas a falta de esquecer e deixar aquilo para trás. Só quando ele fala para perdoar, ao invés de perdoar eu murmuro, eu fico reclamando. Se você olhar na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que quem murmura vai ser destruído pelo destruidor. Está escrito isso na Bíblia. Todo murmurador, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser destruído pelo destruidor. Não é o que estou falando, não. Está lá em Coríntios. Amém? Se você murmura, mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar para você, da murmuração. Ele falou, não permita que a sua carne ela seja tentada. Como que eu vou fazer isso? Então eu preciso vigiar. E muitas vezes o que te faz errar não é nem a falta do que você tem, mas é não usar o que você tem. O Espírito está pronto. Dentro de você tem a solução, tem o domínio. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar. Moisés foi pela provocação. O Salomão, o homem mais sábio que havia na face da terra, dava conselhos. Lê o livro de Provérbios, tem um para cada dia do mês. Ele fala de você se precaver, o sábio vê o mal, se esconde. Não é assim que ele diz? Foge da mulher adúltera, foge da prostituição. Sabe o que derrubou o Salomão? As mulheres estrangeiras se tornaram laço. A sabedoria que ele tinha, ele não usou para impedir que ele perdesse também a bênção de Deus. E o reino dele foi dividido porque o coração dele se corrompeu. Faltou a sabedoria que ele tinha, só que ele não usou. Pastor, eu sou uma pessoa boa, você é, mas você pratica aquela bondade? Pastor, eu sou uma pessoa sábia, mas você está usando a sabedoria que Deus te deu? E às vezes nós pecamos por isso. Nós temos dentro de nós tudo o que nós precisamos.
mas às vezes permitimos que em pequenos momentos das nossas vidas, aquilo seja arrancado de nós. Está entendendo isso? Não permita, igreja, que alguma coisa venha roubar, tirar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Amém? Volta lá em Números 20, mais uma vez. Números 20. O versículo para nós terminarmos ali é o 8. Amém? Toma a vara, junta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Falai a rocha perante os seus olhos, e dará o quê? A sua água. E assim lhes tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e os animais. 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha? Até aqui ele fez o que Deus mandou. E agora? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas. E toda a congregação bebeu e os seus animais. E no 12, e o Senhor disse a Moisés: porquanto não me creste a mim, para santificar-me diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. 13. E estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou. Como é que se é santificado? Deus se santifica em nós quando alguma coisa é sacrificado. Amém? Como que foi, pastor? Moisés perdeu a entrada na terra prometida. Não deixa nada te tirar da terra prometida, não. Tudo que você precisa de Jesus está dentro de você. Sabedoria, santidade, a palavra, o conhecimento, a prática, está em você. Só que você não pode deixar que o momento, que o calor de uma situação destrua aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E você pode ter certeza, quando o inimigo provoca você, porque alguma coisa ele está levando da tua vida naquela hora. Então toma muito cuidado no trânsito, quando você contende. Toma cuidado com alguém que provoca muito você lá no trabalho. Aquilo ali às vezes é estratégia do inimigo. Cuidado dentro de casa, às vezes tem sempre aquela contenda, uma hora aquilo vai dar ruim. Uma hora você pode estragar teu casamento, você pode estragar tua vida. Você pode estragar tudo que Deus já fez na tua vida. Por causa de pequenas coisas. Amém? Vamos orar então? Não precisa ficar de pé não, sentadinho mesmo. Enquanto você ora comigo, eles preparam a ceia. Fecha os olhos, Pai querido e Pai amado. O Moisés, meu Deus, ele não santificou o Senhor, Pai. Quando mesmo sendo o homem mais manso que tinha naquela terra, ou na terra naquele momento, ele não usou, Deus, a mansidão. Talvez dentro do coração de alguém ela esteja até pensando agora: Jesus, eu não tenho usado a santidade que o Senhor me deu. Eu não tenho usado, Deus, o amor que o Senhor plantou dentro do coração. Tem gente que não tem aproveitado, Deus, coisas que o Senhor colocou sobre elas. E muitas vezes não é aquilo que nós não temos, Pai, mas é o que nós temos, mas não usamos. É o que nós temos, mas nós não fazemos uso daquilo. Jesus, perdoe nossas vidas, para que diferente de Moisés, Pai, que não entrou na promessa, e o teu povo possa entrar, que cada um de nós podemos tomar posse do que o Senhor tem preparado. Esse ano vai ser um ano de bênção, Pai, mas nós não podemos ser impedidos. É o que eu te peço agora, Pai. E peço também, Jesus, nos purifique nesse momento. Pedimos perdão
pelos nossos erros, falhas. Eu peço perdão, meu Pai, não só em meu nome, mas em nome da tua igreja também, Pai, para que todos aqui sejam perdoados pelos erros conscientes, inconscientes, e que o Senhor possa nos abençoar. E você diga: Senhor Jesus, eu quero o perdão do Senhor. Amém. E graças a Deus. Pai, estamos diante da tua mesa agora, Pai. E esse é um momento muito santo, Jesus. E Deus, que todos que estão aqui, Pai, todos, sem exceção, Pai, possa receber do teu poder agora, Pai. Que uma graça, que um milagre, que uma bênção seja liberada sobre cada pessoa. Jesus, nós somos cheios de sonhos, vaidades, Pai, cheio de caminhos que queremos, ó Pai, algumas muitas vezes diferentes do que deveriam. Mas o Senhor diz que o homem ele é feito de vaidades. E às vezes a tristeza, o desânimo, a decepção, por coisas que não são alcançadas, por coisas que não acontecem como queriam. E aí bate muitas vezes um desânimo, muitas vezes uma revolta. E pela revolta, Deus, o maior libertador da terra de Israel, que foi o Moisés, que tirou aquele povo da servidão, ele ficou fora, Jesus. Jesus, nós não queremos ficar fora da tua promessa, da tua bênção. Nós não queremos perder o que o Senhor tem para nós, Pai. Nós não queremos perder a comunhão, a intimidade com o Senhor. Nós não queremos perder a nossa paz, Pai. Então, Jesus, santifica-nos agora para o Senhor, Pai. Nós apresentamos agora o pão. Levante o pão e diga: Jesus, já não é mais o pão, é o corpo que foi pendurado e cravado na cruz do Calvário. Quando eu comer do teu corpo, diga: meu corpo, seja sarado, e assim permaneça até Jesus voltar. Diga: eu participo para a glória do meu Deus. Agradeça a Jesus. Coma agora do corpo dele. Glórias e glórias e glórias, Senhor. Sorida labaturi cantarena lamara malamatire. Glorifica Ele. Vai dando glórias a Deus. Dê glórias a Ele. Pastor, eu nem estou participando. Dê glórias a Jesus. Porque o Senhor, Ele tá trabalhando na tua vida. Ele está transformando a tua história, meu irmão, minha irmã. Há um Deus cuidando de você, te abençoando, derramando da graça dEle, da glória dEle. Cura, 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 Deus. Cura a alma dessa pessoa agora, Pai. Trazendo salvação, trazendo santidade, trazendo a paz, trazendo a força, o renovo. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Diga: Jesus, eu dependo inteiramente do Senhor. E eu apresento a Ti o cálice. Já não é o suco de uva, Teu sangue derramado e lavrado na cruz do Calvário. Quando eu beber, diga: meu corpo, meu espírito, seja purificado, permaneça assim até a volta do Cristo. Diga: eu participo para a glória de Deus. Agradeça a Jesus pelo sangue e beba do sangue de Cristo. Aleluia, 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 aleluia.
Isso, vai orando agora, falando com Ele. Isso, Ele deu a vida por você. Oh, xalabaturi canta la maramala mama halare riadore la mama machere riana la mama maserere canta la maturi mala rida la mama macheia recovare da la batere rianorina la mama mahalare. Vai amando a Ele, vai amando ao Criador. Você é de Deus, você é uma joia preciosa, você é precioso. Ainda que você não entenda, você não está por acaso. Deus te escolheu, Ele te chamou. O Senhor tem planos, tem bênçãos para a tua vida.